Mais uma vez eu quero levar a palavra de Deus até o seu coração. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas no seu capítulo 8, versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 35, que nos diz assim uma história sobre Jesus. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Esse é o momento onde nós vemos Jesus acabara de entrar na terra, nessa terra dos Gerasenos, como a Bíblia aqui nos diz, como essa tradução da Bíblia nos diz, aonde Jesus acabara de libertar um homem possuído de muitos demônios. E esses demônios pediram, rogaram a Jesus que eles pudessem ocupar o corpo dos porcos. E esses porcos, possuídos então dos demônios, precipitaram-se no espinhadeiro. E nós vemos que, na verdade, aquele povo ficou amedrontado com Jesus, ficou com medo daquela situação e ficou preocupado, na verdade, de Jesus entrar na sua cidade e continuar a realizar uma grande obra. Então, naquele momento, veja bem, eles tiveram que tomar uma decisão de permitir que Jesus entrasse no seu povoado e continuasse a realizar o ministério de Jesus, ou seja, aquilo que nós sabemos. Se Jesus tivesse entrado naquela cidade, haveria milagres, haveriam curas, haveriam libertações, como acabou de haver com aquele homem. A Bíblia nos diz, eu não li essa parte, mas se você ler um pouco antes na sua casa, a Bíblia diz que aquele homem era acorrentado para que ele não fugisse para lugares, para o cemitério, para violar túmulos. Ele era acorrentado, mas nenhuma corrente conseguia segurá-lo. Tal era a força dos demônios que possuíam aquele homem. Então veja, aquele homem foi liberto instantaneamente pelo poder maravilhoso de Jesus. E aquele homem quis até mesmo seguir Jesus. Mas Jesus, olha como Jesus é maravilhoso. Aquele povo impediu Jesus de entrar naquele lugar. É claro, é evidente que aquele povo impediu a bênção do Senhor por uma escolha errada. Se aquele povo soubesse realmente quem era Jesus, a escolha deles seria completamente outra. E a vida deles, daquele povoado, também seria outra. Olhe como é importante a decisão. Como você acabou de ver no filme que nós passamos ainda há pouco. Você viu o momento que aquele jovem, formando sua família, estava tudo bem, ele conhecia Jesus, sabia quem Jesus era, mas a pergunta fica para você: será que realmente ele sabia quem era Jesus e o que ele significava para a sua vida? Esse povo conhecia Jesus, talvez de ouvir falar, mas ficou com medo de uma reação, ficou com medo de algo espiritual. Talvez você esteja aí me ouvindo hoje e também esteja com medo de tomar decisões em favor de Jesus. E note que eu não estou falando aqui de uma igreja. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Nós não pregamos a placa de uma igreja. Se alguém disse que uma igreja é o caminho, já começa a ficar ante a palavra de Deus, porque Jesus nos diz, através do Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele nos deixou o caminho, que é ele próprio, a palavra, uma rocha, uma pedra fundamental, a pedra da esquina. Ele é colocado como pedra fundamental, ou seja, uma pedra de esquina, uma pedra
aonde ela sustenta toda uma construção. Então, preste bem atenção nesse momento em que Jesus poderia ter abençoado não somente uma pessoa, mas todo um lugarejo, todo um bairro, toda uma cidade. Jesus é poderoso para realmente fazer uma grande obra, não só na vida de uma pessoa, porque na vida daquele homem que era endemoniado, que todos sabiam como ele vivia, a forma que ele vivia, correntes, grilhões, cadeias não o prendiam. Mas quando Jesus chegou, a libertação chegou. A Bíblia diz que ele não havia roupa que pudesse vestir nele, que ele ficasse vestido. Ele corria pela cidade nu, corria pela cidade, e todos procuravam prendê-lo porque ele não tinha condição de viver dentro da sociedade. Mas quando Jesus chegou, aquele homem foi liberto. E ele tomou uma decisão, ele queria até mesmo seguir a Jesus. Mas Jesus, e eu acho e vejo como uma piedade, um amor de Jesus, ele disse assim, não vai comigo não. Ele sabia que aquele homem, se ele tivesse ido e seguido Jesus como um bom discípulo, ele seria com certeza um bom discípulo, um obreiro valoroso, porque Jesus fez um grande milagre na vida dele. É aquilo que Jesus sempre disse, eu não vim para os sãos, eu vim senão para os doentes. E aquilo que ele também, olha, aquele que ele muito recebeu, também ele quer retribuir aquilo que ele recebeu. E aquele homem, numa decisão sábia, queria retribuir a grande bênção que ele acabara de receber naquele momento, que era a libertação, a expulsão de todos os demônios que estavam dentro dele e faziam com que o comportamento dele fosse um comportamento que até mesmo a sociedade rejeitasse veemente, ou seja, muito forte. A sociedade rejeitava aquele homem, mas Jesus não o rejeitou. Jesus desejou libertá-lo, mas aquele povo, aquela cidade, aquele lugarejo não quis Jesus. Foi uma decisão deles, uma decisão de não permitir que Jesus entrasse naquela cidade. E talvez você, da mesma forma hoje, talvez você esteja rejeitando Jesus. Talvez você esteja rejeitando o poder do Evangelho. Então todas as nossas decisões repercutirão para o nosso futuro. Preste atenção nisso. Haverá repercussão das nossas decisões de hoje, daquilo que nós plantamos hoje para o nosso futuro. Você pode acompanhar bem aí no nosso filme que nós exibimos hoje. Você viu um jovem que conhecia Jesus, sabia quem era Jesus. Mas a decisão dele foi por se afastar de Jesus por algo que lhe ofereceram. Talvez você esteja me assistindo hoje e tenha aí a falsa ideia que é difícil você servir a Jesus. Ou como eu já ouvi falar muitas vezes, é difícil a gente ser crente e seguir as coisas tudo certo. Eu acho que o difícil é você acabar a sua vida e não ver Jesus e ver o inferno. Porque a palavra de Deus diz que não há outro caminho senão céu ou inferno. Não há outra. A Bíblia não nos traz nenhuma revelação que há outro lugar, que há uma preparação, um anti-céu, um anti-inferno. A Bíblia não nos diz nada disso. É escolha que nós fazemos. E às vezes mesmo conhecendo Jesus, de ouvir falar, tem pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar. Essas pessoas que rejeitaram Jesus, porque Jesus acabaram de fazer um milagre, viram os demônios entrar nos porcos e aqueles porcos se precipitarem no despenhadeiro, com certeza eles ficaram amedrontados porque conheciam Jesus de ouvir falar. Talvez, da mesma forma, esse jovem que você acompanhou nesse pequeno filme que nós exibimos hoje, também tenha ouvido falar de Jesus, estado na igreja, mas nunca teve uma experiência real com Jesus. Então ele fez escolhas erradas, mas depois ele entendeu. Depois ele conseguiu novamente raciocinar sobre tudo aquilo que ele conhecia de Jesus, que ele poderia entender como Jesus. E hoje eu quero deixar essa mensagem para você, independente de como esteja a sua situação, independente de como esteja a sua situação no seu casamento, por exemplo, Jesus pode entrar com providência. Independente de como esteja a sua situação financeira, Jesus pode entrar com providência. Independente de como esteja a sua situação na sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, independente de tudo isso, Deus pode providenciar um milagre. Independente se seja uma doença, uma enfermidade incurável, aquele homem, eu tenho certeza que a sua
sociedade toda daquele lugar olhava para aquele homem e dizia: esse homem não tem jeito, esse homem vai morrer assim, esse homem que todos conhecem, que todos sabem, que nós tentamos prendê-lo para que ele não vá para os cemitérios, não vá violar túmulos, não vá fazer essas coisas, esse homem vai acabar morrendo dessa forma. Mas quando Jesus entrou na vida dele, ele mudou a sua história. Ele queria acompanhar Jesus. E eu quero que hoje você entenda da mesma forma. Independente de como você esteja vivendo, você pode tomar uma decisão certa. Não como aquele que conhece Jesus e quando recebe uma oferta que ele pensa ser melhor, que ele pensa que vai estabilizar a sua vida, que ele pensa que vai estabilizar a sua vida financeira. Mas aquilo é simplesmente uma armadilha para que ele se afaste do Deus que ele serve. Aquilo é uma armadilha de Satanás mesmo, para que ele se afaste daquilo que Deus tem preparado. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você hoje. Deus tem coisas tremendas para você. Deus tem coisas maravilhosas para você que me assiste hoje. Deus tem algo especial para a tua vida. Você pode mudar a sua história. Jesus pode entrar com providência na sua vida ainda hoje. E eu profetizo isso para você. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a história da sua casa, da sua família. E pode fazer com que a maldição que um dia rondou você se torne em bênção. Porque o Jesus que eu estou pregando hoje aqui, ele transforma a maldição em bênção. Dita aqui pela própria palavra e pela própria história que nós acabamos de ler da Bíblia, onde Jesus mudou a história de perdição, de maldição, de destruição a um homem novamente são, que até mesmo queria acompanhar Jesus. Então hoje, peça a Deus, juntamente comigo, nós vamos orar no final desse programa. Nós vamos pedir ao Senhor e o Senhor pode entrar na sua vida com providência e mudar a sua história, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e você vai plantar coisas boas e você vai colher coisas boas. Aquele homem talvez tenha plantado coisas ruins, mas quando Jesus entrou na vida dele, ele desejou plantar coisas boas. E com certeza, a Bíblia não fala mais, não conta o final da história desse homem, mas com certeza será um final de história bem sucedido, como você pôde acompanhar no filme de hoje. Quando ele viu que ele tinha se afastado de Jesus, ele voltou novamente. E eu convido a você, talvez você esteja me assistindo hoje, e hoje você diga: um dia eu conheci Jesus. Eu quero voltar para esse Jesus, eu quero orar por você. Talvez você não conheça Jesus, e eu quero orar por você, para que você conheça Jesus. Então, eu termino essa mensagem dizendo para você que Jesus pode mudar a sua história. No final desse programa, eu quero orar por você e quero abençoar a tua vida, no nome de Jesus.